Olá, meninos e meninas, espero que todos vocês estejam muito bem. Aqui é a Catiúcia, sua professora de História, para mais uma aula de História. Hoje a gente vai falar da Lei de Terras. A Lei de Terras, ela é super importante que a gente conheça. Por quê? A Lei de Terras está muito relacionada com a origem de um dos grandes problemas que nós temos hoje na atualidade, que é o problema da terra. Né? Nós temos aí a maior área cultivável do planeta Terra. Somos um país com uma economia agrícola forte e nós temos aí problemas sérios relacionados à questão da terra, né? Uma quantidade imensa de terras devolutas que poderiam estar sendo usadas para né, o plantio. Enfim, onde começou tudo isso? Onde que tem origem esses grandes latifúndios, essas fazendas enormes, né? A exploração do pequeno agricultor, daquela pessoa que trabalha da terra, que vive da terra, mas que não tem condição de comprar a sua terra, né? Que tem que trabalhar para um grande fazendeiro, para um latifundiário, para poder buscar a sua sobrevivência. Começou aqui, em 1850, tá? Então vamos entender o que estava acontecendo no Brasil em 1850? Então, durante esse período, vinha aí o Brasil passando por uma série de pressões, né? Pressões externas, pressões do movimento abolicionista, para poder extinguir com o tráfico de escravos, tá? E vai ser aprovada aí em 1850 a lei, né? A lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que vai abolir o tráfico de escravos. Gente, e não confunda, pelo amor de Deus. Ontem eu fui corrigir uma atividade dos meus lindos, dos meus amados, e eles confundiram fim do tráfico negreiro com fim da escravidão. Fim do tráfico negreiro, 1850. Abolição da escravidão, 1888. Super importante essa questão das datas na história, tá? Depois vem vestibular, vem Enem, vem concurso e confunde tudo, tá? E aí, às vezes, você até sabe a resposta e, ó, né? Enfim, voltamos à lei de terras, tá? Então, em 1850, Lei Eusébio de Queiroz acabou aí com o tráfico negreiro. Tá? Então, essa lei aí previa o fim do tráfico negreiro e aí já dava assim, abria caminho para a abolição da escravidão. E é claro que os grandes fazendeiros, aqueles políticos latifundiários, a elite brasileira, da oligarquia brasileira, não quer. É lógico que eles não querem. E aí mas eles já viam que seria assim algo inevitável, que é a abolição dos escravos. E eles tinham medo, é claro, que esses escravos livres pudessem aí ser donos das suas próprias terras, porque a gente nem era só uma questão de ter mão de obra barata para poder trabalhar na sua fazenda, era uma questão também muito ligada à questão do preconceito, tá? Imagina lá o fazendeiro que ia querer que um ex-escravizado fosse também fazendeiro. Ele não ia querer, a elite brasileira não ia permitir um tipo de coisa dessa, tá? Isso a gente está falando de um contexto bastante escravocrata, onde ali foi gerado, né, todo esse sistema de preconceito racial que a gente vive até hoje no nosso país. Então, junto com tudo isso, né, a abolição do tráfico negreiro, fim do tráfico negreiro, a gente tem a chegada de muitos imigrantes no nosso país. Então, muitos imigrantes vieram, né, da Europa para cá. Eles vieram, é claro, em busca de melhores condições de vida. Eles vieram com a esperança, porque tinha uma propaganda intensa sendo feita na Europa para atrair essas pessoas para cá. Não vou falar de imigração, esse é assunto para um outro vídeo que eu posso falar depois, mas aqui a gente vai ficar com a lei de terras, tá? E nessa transição aí da mão de obra escrava para a assalariada, havia ali uma preocupação com a questão da regulamentação tanto da presença dos estrangeiros, que poderiam vir a se tornar proprietários, quanto lá dos ex-escravizados, que também poderiam vir se tornar proprietários de terra, que seria uma grande concorrência para o fazendeiro, que não queria concorrer com o imigrante, que não queria concorrer com o escravo, ou seja, a terra é minha, toda minha, não vou dar para ninguém. E, senhor imperador, por favor, né, ajuda a gente, tadinho do fazendeiro, né? Coitado. E aí ele estava ali defendendo. E aí Dom Pedro II, o nosso querido imperador Dom Pedro II, né, para preservar a estrutura latifundiária e, é claro, privilegiando aí os latifúndios, né, os grandes fazendeiros, ele vai criar a Lei de Terras de 1850. E o que ficava assim, o que falava a Lei de Terra? A Lei de Terra dizia o seguinte, que
Toda lei, toda terra devoluta, o que é terra devoluta? Uma terra que não está sendo usada, uma terra que ninguém está produzindo nela. Essa terra, ela só poderá ser adquirida através da compra. Ninguém pode ir lá se estabelecer na terra, senão pagar ali por essa terra, tá bom? Então, o governo reserva as terras devolutas, as que julgar necessárias para a colonização de indígenas, para a fundação de povoação, abertura de estradas, né, e quaisquer outras servidões, mas a terra que poderia ser usada na produção, ela teria que ser comprada, teria que pagar por ela. Aí, só para a gente ter uma noção, o ex-escravizado, ele tinha dinheiro para comprar terra? Eu não vou nem responder, gente. Vocês pensam aí. Eu vou jogando, vocês pensam. Pensa. Vocês são inteligentes, vocês vão pensar. O ex-escravizado tinha dinheiro para pagar, para comprar terra? O imigrante, que já chegava aqui devendo, vinha lá, o pai, a mãe e mais lá seus 4, 5, 6 filhos, chegava aqui com uma dívida, porque tiveram que pagar a viagem de navio é caro, eles fizeram ali uma espécie de um empréstimo, ou com um fazendeiro, né, enfim, para poder vir para cá. Já chegou aqui devendo. Tem dinheiro para comprar terra? Então, o que a gente entende? Que esse sistema da lei de terras, né, como bem disse o sociólogo José de Souza Martins, ele vai substituir o cativeiro do trabalhador pelo cativeiro da terra. Então, aquele que era o escravo, que era cativo para fazer o trabalho ali para o fazendeiro, agora ele é um cativo da terra, porque ele vai ter que trabalhar nessa terra para ele sobreviver, vai tirar o sustento, mas ele não consegue ali tomar posse ou ter a propriedade de uma terra, porque quem tem a grana é o fazendeiro. Então é o senhor fazendeiro que vai comprando terra, comprando terra e vai ter ali o seu fazendão enorme. A sua fazenda que às vezes assim, se você quiser ir na fazenda do grande latifundiário conhecer, às vezes você vai precisar de passear de carro ali, ó, uns 2, 3 dias para conhecer aquela fazendinha ali, de tão pequenininha que ela era. Então, essa é a lei de terras. Essa é a origem de um dos maiores problemas que temos hoje na atualidade, que é a questão da terra. Tá joia? Um beijo grande para todo mundo e até a próxima.